coração. Vem, Senhor, fazer um santuário em teu louvor, santuário, onde tu possas habitar perpetuamente, santuário. Já que o coração é a fonte de onde fluem os sentimentos, é o centro de nossas emoções. Rasga meu peito, quebra essa pedra, faça o melhor lugar onde possas estar. Dissolve esse gelo e aquece com teu amor. Faz do meu coração um santuário teu, Senhor. Eu te adorarei em espírito e em verdade, pois tu és santo, tu és santo. Importa que eu seja santificado, pois tu és santo. De uma forma radical, faz-me como um barro nas mãos do oleiro. Quebra esse vaso e faz tudo de novo. Rasga meu peito, quebra essa pedra, faça o melhor lugar onde possas estar. Dissolve esse gelo e aquece com teu amor. Faz do meu coração um santuário teu, Senhor. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web, portal ADSMC, Assembleia de Deus São Miguel dos Campos, mais um programa Voz da Escola Dominical. Esse programa transmitido todas as quintas e reprisado aos sábados a partir das 16 horas, hoje em caráter especial. Estamos já no horário da transmissão, porque na quinta-feira não foi possível fazermos esse programa. Mas glória a Deus que estamos a tempo de trazer uma palavra de reflexão para os nossos irmãos que são alunos, que são professores, que são amantes da palavra, que são dedicados à escola dominical. O nosso compromisso é com você. E glória a Deus que você está aí do outro lado. Quero já saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejar que os momentos que se seguem sejam de bênção para nós. Você já conhece esse programa. Nós sempre trazemos uma reflexão na lição bíblica da semana. E esta semana, olha, o tema está pegando fogo, é um assunto quentíssimo.
de muita importância para todos nós, a lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. A sutileza da normalização do divórcio. Veja que o tema frisa a questão da sutileza, tá certo? E nós precisamos estar atentos a este assunto. É um assunto conhecido, porém precisa ser mais e mais debatido e pesquisado e analisado à luz da Bíblia, não é? Já sabemos qual o conceito à luz da sociedade atual, porém o que a Bíblia nos ensina. Muito bem, então fique conosco nos momentos que se seguem. Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração. E eu quero abrir o programa de hoje com Romanos capítulo 8, versículos 31 em diante, o cântico de vitória de Paulo, quando ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amados, olha, há ocasiões em que temos a tendência de duvidar do amor de Deus. E momentos como estes sempre aparecem. São aqueles momentos de adversidade. Se você nunca passou por isso, dê glória a Deus. Mas há momentos de adversidade em nossa vida que nós, se não tivermos atento à palavra, à revelação de Deus, nós podemos duvidar do amor de Deus. Podemos pensar, se Deus realmente me amasse, Ele não permitiria que isso acontecesse comigo. Quem sabe alguém que ligou o seu celular, o seu tablet, sua televisão, e essa palavra vai de encontro agora a um momento de adversidade que você está vivendo, e quem sabe esse pensamento até já permeou a sua mente. Se Ele me amasse, Ele não permitiria que eu passasse por isto. Eu quero lhe ajudar nesta oportunidade, dizendo a você que nessas horas de dúvidas, precisamos novamente nos voltar para a cruz de Cristo e ver Deus entregando o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Foi em momentos como este que Paulo cantou este hino. Momentos de adversidade, momentos de fome, momentos de perseguição, momentos de angústia, momentos de desamor, momentos em que ele se sentiu como uma ovelha sendo levada ao matadouro, mas ele conseguiu, em meio a todas essas adversidades, se voltar para a prova do amor de Deus. E ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Então o apóstolo descobriu que o amor de Deus continua de pé quando ele se voltou para a cruz e viu que Deus provou que nos ama, quando ele nem mesmo o seu próprio filho poupou. Então, queridos, nesta oportunidade, se volte para a cruz de Cristo, se volte para a morte de Jesus e veja que Deus lhe amou tanto, Deus lhe ama tanto, Deus nos ama tanto, ao ponto de ter dado o seu único filho para morrer numa cruz para nos salvar. Nesse contexto de lutas, de adversidade, Paulo chega a perguntar: quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem? E aí algumas sentenças posteriores, ele próprio vai narrando e vai falando aqui de perseguição, de tribulação, de angústia, fome, nudez, perigo, faca, revólver, espada, que era a arma da época, tiro, bala perdida.
E Paulo vai responder de uma forma muito estonteante, muito forte, muito radical. Ele diz: nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Saiba que esta palavra é fiel e verdadeira. Nenhuma dessas situações, nenhuma dessas adversidades, nenhuma dessas circunstâncias, se por acaso você estiver passando tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, ferido de armas, arma fria, arma de fogo, não importa. Nada nos separará do amor de Deus. Significa dizer que mesmo que você passe por situações como esta, mas Deus continua te amando. Às vezes Deus permite circunstâncias, adversidades em nossa vida para aperfeiçoar o seu amor em nós. O apóstolo João fala disso no capítulo 4, a sua primeira epístola. As lutas que passamos, as dificuldades, é Deus aperfeiçoando o seu amor em nós. Glória a Deus. Olha, o grande puritano John Owen, certa vez ele disse: a maior dor e a maior aflição que podemos causar ao Pai Eterno, a maior dor e a maior aflição que podemos causar ao Pai Eterno, a maior crueldade que podemos fazer, é não acreditar que Ele nos ama. Receba esta palavra de Deus. Se até esta hora do dia ninguém disse que te ama, Deus ama você. Deus te ama, nós te amamos também. E oramos para que você tenha vitória nessa circunstância, nessa situação que está vivendo. E que a Deus seja a honra e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Levante a cabeça, vamos dar glória a Deus, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Abra sua harpa aí, vamos cantar o grande amor de Deus e já voltaremos. Muito além do nosso entendimento, algo mais que todo
Glória a Deus, que grande amor de Deus. Desfrute deste amor, viva este amor, permaneça neste amor. Que bom tê-lo como ouvinte, você internauta, você que está conosco através das redes sociais. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que esse programa seja de bênção para a sua vida. Olha, Isaías 41:10 para você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Há na Bíblia cerca de 366 vezes a expressão não temas. Significa que para cada dia do ano Deus está dizendo não temas, não temas. Pastor, mas o ano normal só tem 365. Mas o ano bissexto tem 366. Até quando o ano é bissexto, Deus está dizendo para você no último dia, não temas, que eu te ajudo. Glória a Deus. Saudações a todos vocês aqui em São Miguel, a parte baixa, a parte alta, obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, dirigentes de congregação, irmãos amados, em cada congregação. Sinta-se abraçado por todos nós que fazemos este programa. Louvamos a Deus por cada presbítero, cada obreiro que vem aqui transmitir uma palavra durante a semana, nos programas. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Ore por nós, ore por esse portal, para que o Senhor continue nos ajudando, nos capacitando. Temos uma equipe de obreiros, servos de Deus, que com muito amor eles fazem esta obra. E você que é amante da palavra de Deus, você que ama o evangelismo, ora por nós. Não é fácil, mas Deus tem dado a graça e nós mantemos esta programação. Queridos, nós queremos avisar que hoje à noite aqui em São Miguel temos Santa Ceia na congregação da Avenida Vera Cruz. É uma Santa Ceia local, mas aqueles irmãos ali estarão participando deste culto na presença de Deus. Temos também festividades na Assembleia de Deus lá do Edgar Palmeira. O presbítero Airon está convidando a todos para se fazer presente ali, uma grande festa. Já estão lá em festa, pela manhã agora uma consagração abençoada e agora à noite um culto de louvor a Deus, agradecendo ao Senhor, uma festa unificada, onde o nome de Jesus, por certo, está sendo louvado, está sendo glorificado. Amanhã, domingo, teremos então a nossa escola bíblica dominical. Não perca esta escola. Essas escolas estão mostrando os ataques sutis de Satanás contra a igreja, porque a igreja prega uma coisa e o inimigo tenta desfazer de outra forma, apresentando sempre de forma sutil algum ataque ao ensinamento da palavra de Deus. Então vem à escola dominical, você vai ter a oportunidade de dialogar, de ouvir, de aprender, e sempre quem ouve está aprendendo. À noite teremos aqui no nosso templo central culto em prol dos filhos pródigos. É um culto que nós amamos muito, onde você pode convidar aquela pessoa amiga que está afastada do evangelho, deixou de vir à igreja, quem sabe no período da pandemia esfriou, não voltou mais ao templo, e você vai ter uma oportunidade de convidá-la, trazer ao culto. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse: Jesus tem a vida eterna. E o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Ore também pela nossa escola bíblica, 23 a 27 agora de agosto. Mais uma escola bíblica, mais uma semana de bênção. Assembleia de Deus em Alagoas completa 107 anos. E o nosso pastor presidente está preparando uma bonita festa para que todos que ali cheguem
sejam abençoados. Preletores, cantores, adoradores, e o nome de Jesus, por certo, será glorificado. Também orem pela nossa festa aqui de 4 a 7 de setembro. Já se aproxima, estaremos completando 89 anos de Assembleia de Deus. Já temos cantores, pregadores, pastores, convidados, adoradores, estarão conosco nesses dias e você já é o nosso convidado para estar aqui conosco, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Estamos preparando 2 noites de cruzada na Praça do Relógio, no centro da cidade. Por certo, serão dias de salvação de alma, de cura divina, de batismo com o Espírito Santo. Esteja conosco e esteja orando, você que faz parte desta história, você que faz parte desta igreja, para que o nome de Jesus seja louvado, adorado e glorificado. Vamos de hino, vamos ouvir mais um belo hino, Não Temas. Vai para você. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, quero convidá-los agora para a leitura da Palavra de Deus, Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 19,
versículos de 1 a 9, que é o texto básico da nossa lição bíblica. Então queremos chamar a sua atenção para que possamos meditar nesta palavra de Deus. Assim nos diz: e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Galileia, além do Jordão. E seguiram grande multidão e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido? Aquele que fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. E disse mais: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus disse-lhes: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Amados, essas palavras do Senhor Jesus vão servir de base para o nosso comentário de hoje, quando estamos para meditar sobre a sutileza da normalização do divórcio. É a nossa lição de número 4, e eu lhe peço a sua atenção para que você confira os textos bíblicos. Por certo, Deus tem uma palavra para nós. Nós vamos ver o divórcio no contexto bíblico. Talvez você é uma pessoa esclarecida e no contexto social você já tem uma boa informação sobre o divórcio. Mas e no contexto bíblico? Nosso objetivo é levá-lo a refletir sobre o que a Bíblia diz a esse respeito. Nós sabemos que há dois aspectos a respeito do divórcio: há o aspecto legal, há o aspecto moral, mas há também o aspecto espiritual. E nós vamos ver como a igreja deve lidar com essa situação, como nós, cristãos, devemos lidar. A sociedade já está praticamente definida, a forma como estão lidando com o divórcio. Mas e a igreja? Como deve lidar com essa questão? Nós, pastores, como lidar com essa situação? O divórcio sempre foi, irmãos, um assunto delicado. Mesmo no Antigo e no Novo Testamento, já não era muito fácil. Já haviam perguntas, questionamentos. Isso porque com o crescimento do pecado, a banalização do casamento apareceu e o homem se tornou distanciado do princípio original do que Deus estabeleceu para o matrimônio. Nós sabemos que tudo isso é reflexo do pecado, mas o Senhor Jesus deixa claro a indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel. Ele disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. O divórcio é, para alguns casos, um remédio. Não podemos fechar os olhos nem ignorar que para algumas situações o divórcio é um remédio, é uma saída. Nunca uma solução. Divórcio nunca é uma solução. Solução seria a reconciliação, solução seria o perdão, mas em alguns casos o divórcio é um remédio, um paliativo.
não é uma solução nem uma atitude que possa ser de antemão apreciada, elogiada, não. Divórcio sempre deixa suas sequelas, suas marcas. E a aceitação cada vez mais crescente do divórcio entre os que se dizem cristãos tem se tornado uma cilada satânica. De forma muito sutil, Satanás tem feito com que os cristãos achem normal a questão do divórcio. E isso visa a destruição da família. Isso, Satanás tem o objetivo de destruir a sociedade. Destruindo a família, destrói a sociedade, destrói a igreja. Esse é o seu alvo, porque a igreja é formada de famílias. E cada família que se desfaz, então, reflete na igreja. Mas, queridos, a palavra de Deus manda-nos venerar o matrimônio. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz: venerado seja entre todos o matrimônio. Venerado é respeitado, é reverenciado. Por que reverenciar o casamento? Porque é uma instituição divina. Respeitar o casamento é dar-lhe a devida honra. Isso não será feito com a prática da normalização do divórcio, não. Isso não será feito com a absorção da convivência interna da igreja, das normas legais, que a cada dia estão a desprestigiar o casamento, a retirar o papel que a nossa Constituição lhe dá de principal forma de constituição da família. Então nós precisamos se voltar para o que diz a palavra de Deus. Eu diria que divórcio é uma última palavra. Mas a primeira palavra seria essa: venerado seja entre todos o matrimônio. Como cristãos, não podemos ir na onda do mundo e deixar de valorizar aquilo que foi instituído por Deus. Satanás tem sua sutileza, Satanás tem seus projetos, mas o alvo dele é destruir aquilo que Deus fez. Quem foi que instituiu o casamento? Quem criou o casamento? Quem fez o casamento? Foram os homens? Não, foi Deus. Primeiro o casamento foi realizado por Deus. Não podemos esquecer isso. Então Satanás vem de forma sutil. É aí que está a sutileza da normalização. Não somos contra o divórcio. Não somos jamais ignorantes ao ponto de não entender que em algumas situações o divórcio é um remédio. Mas somos contra a banalização do divórcio. Somos contra essa sutileza de Satanás em querer destruir as famílias, porque ele sabe que destruindo as famílias, repito eu, eles destroem a sociedade e isso reflete na igreja do Senhor. Aliás, por ser oportuno, eu quero aqui mencionar, vamos dizer que a igreja tem falhado muito nesse dever de tratar dos problemas que envolvem os cônjuges, os casais. E por que não dizer até de participar de situações que têm levado famílias ao divórcio. É bem verdade que alguns, para casar, convidam o pastor para celebrar o casamento, mas na hora do divórcio eles esquecem que tem uma igreja, que tem um pastor, que eles têm compromisso com Deus, com a igreja. Normalmente, a gente já vai saber depois, quando já estão divorciados. Não deveria ser assim. Assim como você se preocupa para ter a bênção de Deus no seu casamento, você devia também se preocupar, ou deve se preocupar, em buscar a orientação de Deus, se deve ou não tomar a decisão do divórcio. Embora não partilhemos do entendimento de que o casamento seja um sacramento, porque os católicos, eles, por incrível que pareça, eles têm um conceito de que casamento é sacramento, e evidentemente, se é um sacramento de Deus, não pode ser desfeito. Não pode ser desfeito.
Se você não sabia, fique sabendo que para os católicos casamento é um sacramento. É evidente que a igreja tem participação na construção de novas famílias, né? Se realizam cultos para os cônjuges, para que eles assumam compromisso perante a igreja, em razão do casamento. Buscamos a bênção de Deus, o reconhecimento da união. Mas nem por isso, para nós cristãos, casamento não é um sacramento. Se assim é, no momento da dissolução do casamento, a igreja também deve participar, deve se intervir, claro, logicamente, né? Para o aspecto legal. No Brasil o casamento é civil, portanto não é nem constituído pela igreja, nem por ela dissolvido. Quem dissolve são as leis, são os tribunais, são os juízes. Mas eu estou falando aqui da participação, da orientação. Se você busca orientação para casar, deve buscar orientação para se divorciar. Porque a igreja também deve participar desse momento da vida dos seus membros. Outro sim, nas últimas décadas, esse assunto está tão sério que o número de divórcios mais do que dobrou. Passou de 12% para 30% dos casais que nós casamos. Significa que para cada 100 casamentos realizados, 30 estão acabando em divórcio. Isso é muito sério. 30%. Em alguns lugares, 40%. Em outros lugares, 50%. O divórcio tem se tornado algo banal. O divórcio tem se tornado uma brincadeira. Pessoas têm se divorciado sem levar em consideração nem Deus, nem a família, nem a igreja, nem os filhos. Se você não sabia, fique sabendo que quem mais sofre no divórcio não é o esposo, não é a esposa, são os filhos. Numa separação conjugal, os teus filhos serão maculados para o resto da vida. Muitos filhos que estão se divorciando hoje se devem a pais que deram esse exemplo no passado. E os filhos introjetaram isto. E hoje estão se divorciando sem nem pensar nas consequências. Então, se você pensar nesse assunto, pense nessa palavra. Lembre de seus filhos e que construção emocional, espiritual, que exemplo você está dando para os seus filhos. Olha, isso é muito sério. São inegáveis os prejuízos do divórcio. E eu não vou aqui me aprofundar tanto, mas você pode fazer uma pesquisa, você vai ver quanta coisa. A separação de bens, o empobrecimento, há casais que viviam equilibradamente, tinham suporte econômico, divorciaram, tiveram que dividir tudo ao meio, gastaram o que tinha e hoje estão na miséria. Esse é um dos aspectos. Filhos, famílias destruídas, lares. O que podemos fazer para enfrentar esse desafio? Divórcio hoje é um desafio. A igreja não fala, muitas vezes nos calamos a esse respeito. Confesso a vocês que tive que orar e pesquisar e meditar, se preparar para trazer esta palestra, porque não é fácil. Nós temos um número enorme de irmãos divorciados na igreja, obreiros divorciados na igreja, pastores divorciados na igreja. E nós sabemos que em muitos desses casos, o divórcio foi um remédio. Havia uma necessidade. Mas também sejamos bem honestos, em muitos desses casos, um perdão, uma reconciliação, teria salvado muitas situações. Então, como podemos enfrentar esse desafio? Está diante de nós, não podemos fugir, é uma realidade, está na sociedade e está também na igreja. Eu trago aqui apenas conselhos. Primeiro, vamos fortalecer a instituição chamada casamento em nossas igrejas. Precisamos falar mais
em alto e bom som que o casamento não é um contrato, não é algo precário, descartável, mas é uma aliança. É uma aliança diante de Deus. Olha, lá em Malaquias, nós encontramos aquela palavra de Deus, Deus dizendo que foi testemunha, não é? Capítulo 2, não é? Capítulo 2, versículo 14 de Malaquias, Deus fala assim, ó: Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, da tua aliança. E não fez Deus somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Porque Deus buscava uma semente de piedosos. Deus buscava uma descendência para ele. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Se você continuar lendo, versículo 16, ele vai dizer assim, ó: Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia. Essa tradução é melhor do que a corrigida, né? A corrigida diz: o Senhor aborrece o repúdio. A NVI diz: o Senhor odeia. Odeia o repúdio, odeia o divórcio, odeia a separação. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Para Deus tanto faz você matar uma pessoa e esconder, encobrir aí a violência com a roupa, é matar alguém e esconder. Para Deus, em certas situações de deslealdade, o repúdio se assemelha. Veja como Deus leva a sério. Por isso a Bíblia diz que Deus odeia, que Deus aborrece. Porque em algumas situações não é uma necessidade, repito, é uma banalização, é uma desvalorização daquilo que Deus fez. Então, amados, precisamos analisar isto à luz da Bíblia. Valorizar, fortalecer o casamento. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu o casamento. Portanto, deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Serão dois, uma só carne. A vontade de Deus para o casamento é preciso ser levada em consideração. Qual a vontade de Deus para o meu casamento? Então, em primeiro lugar, vamos fortalecer a instituição. Segundo, vamos pensar qual a vontade de Deus. Há jovens que se preocupam tanto com a vontade de Deus no casamento que demoram a casar. E por que depois de casado, ao pensar em desfazer o casamento, não buscar também qual é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus a separação? Será que é a vontade de Deus que eu repudie a minha companheira, o meu companheiro? Qual a vontade de Deus para isto? Vivemos num país cuja formação cultural está intimamente relacionada com uma formação católica, podemos assim dizer, não é? Uma religião que foi oficial até 15 de novembro de 1889. Então deixou marcas na sociedade. E uma das maiores influências da Igreja Romana em nossa cultura é o dogma da indissolubilidade do casamento. Para os católicos, o casamento é indissolúvel. Um dogma que está, claro, em desacordo com a Bíblia. Não podemos aceitar isto porque o próprio Jesus disse que podiam dar carta de repúdio se houvesse infidelidade. Então, se Jesus permitiu que desse, nós não podemos estabelecer um dogma, uma lei que diga que o casamento não pode ser desfeito. Pode, em algumas situações. O que nós queremos chamar a atenção é exatamente para a banalização. Precisamos considerar, valorizar o casamento, valorizar a vontade de Deus no casamento.
né? Casamento é algo criado por Deus, não é um sacramento, não é, mas é uma instituição. Né? Jesus indicou situação em que pode haver a dissolução do casamento, além da morte. Né? Mas no tratamento desse assunto, nós como cristãos precisamos levar a sério. Isso é um assunto sincero, é um assunto verdadeiro. Precisamos muitas vezes abrir mão da nossa cultura, dos nossos princípios culturais, tradicionais, e aprendemos, né, muitos que vêm de uma religião que há anos, desde a infância, foi formado naquela religião. Não, você tem que se ater ao que diz a palavra de Deus. Eu não estou aqui nem defendendo nem acusando, estou mostrando no contexto bíblico o que é que a Bíblia diz a esse respeito. E a Bíblia não diz que não pode haver divórcio. Pelo contrário, Jesus disse que pode, no caso de infidelidade. Lá na frente, Paulo vai falar exatamente do abandono, um casal que abandona o outro, um casal que é misto, um é cristão, o outro não é cristão, o que não é cristão quer separar. Nunca deve partir do cristão, mas daquele que não é cristão não quer viver, quer separar. Então, nesses aspectos, a Bíblia abre um precedente. É isso que nós queremos passar para você. A Bíblia não banaliza o divórcio. Essa normalização do divórcio na nossa sociedade, eles não estão nem aí pensando em Deus, nem em Bíblia, na família, na igreja. Não, por trás, de forma sutil, Satanás tem conseguido fragilizar as famílias. Fragilizar as famílias. Então precisamos pensar nisso, analisar. A família é uma instituição divina, já que quem a criou foi o próprio Deus, pois sem a família o homem não poderia cumprir aquilo que ele foi exigido pelo Criador, qual seja o domínio sobre a terra. O homem precisava da família. O casamento deve ser entendido como uma forma pela qual, numa determinada sociedade, um homem e uma mulher demonstram de forma inequívoca para os demais seres humanos que deixaram seus pais, deixar aí é uma questão de ruptura para formar um novo lar, né? Uma nova família. Não é deixar abandonar pai e mãe, não. Você casa, mas continua amando e pode continuar até cuidando de seus pais. Mas você precisa entender que um novo lar está sendo formado e se unirão numa só carne. É como duas folhas de papel colada. Dizia um sábio professor da família, ele dizia que o casamento é como duas folhas que você cola. Pode até você tentar separar, e até você vai conseguir, mas vai rasgar ambas as páginas. Se não me escapa a memória, era o Dr. Russell Shedd que dizia isto. Você consegue separar, porque unir-se-á, a expressão hebraica, unir-se-á a sua mulher, é como duas páginas de papel que se colam. E você pode até conseguir separar, mas vai deixar marcas em uma e deixar marcas na outra. É uma única forma biblicamente correta para se pensar na constituição de uma família. À luz da Bíblia, dentro desse pensamento, o casamento, ele é, em primeiro lugar, monogâmico. Monogâmico. Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus, não é? É lícito o homem repudiar, deixar sua mulher por qualquer motivo? Porque a palavra divórcio tem mais ou menos esse sentido. O divórcio é um rompimento legal de vínculo de matrimônio entre cônjuges. Divórcio, etimologicamente, é o rompimento legal de vínculo de matrimônio entre cônjuges. Então Jesus está respondendo aqui. Alguém perguntou: Jesus, é lícito, é normal o homem
romper legalmente o vínculo do seu casamento, por qualquer motivo, Jesus disse: olha, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Então, o Senhor Jesus já dá aí um princípio de monogamia, mas também de hétero. O casamento é hétero, macho e fêmea. E disse mais: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então o casamento é hétero porque é um homem e uma mulher, é monogâmico porque é a sua mulher, não diz as suas mulheres. E mais adiante ele disse assim, ó: não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Então, à luz da Bíblia, o casamento é hétero, é monogâmico, é indissolúvel. Até certo ponto. Porque mais adiante Jesus vai explicar, quando eles questionam: mas Moisés não mandou dar carta de divórcio? Não mandou fazer repúdio? Não mandou romper o vínculo legal do casamento? E Jesus disse: muito bem, Moisés mandou, mas mandou por causa da dureza de coração. Se você ler o capítulo 18, é bom a gente ler a Bíblia, não textos isolados, mas observar o contexto. No capítulo 18, eu gosto de falar isso em casamento, Jesus vai ensinar sobre o perdão. E ele ensina a perdoar 70 vezes 7. Só depois, no capítulo 19, é que ele vai ensinar sobre casamento. Então eu tirei daí uma realidade, um pensamento, uma interpretação, uma revelação para mim. E eu passo para você nesta oportunidade. Para Jesus, só se pode pensar em casamento depois de se aprender a perdoar. Porque casamento sem perdão termina em divórcio, termina em separação, termina no rompimento legal do vínculo de matrimônio. Então, para Jesus, para alguém pensar em casar, tinha que primeiro aprender a perdoar. Primeiro ele ensina o perdão, depois casamento. Então é lindo a gente pensar nisso, não é? À luz da Bíblia. A Bíblia é linda, a Bíblia é tremenda. Por isso que Rui Barbosa leu a Bíblia mais de 100 vezes, um homem intelectual, mesmo que não consta na história que ele chegou a ser um servo de Deus, a se converter a Cristo, mas era um amante da palavra de Deus. Bom, é importante pensarmos nessas coisas, porque fora da palavra de Deus tem muita gente aí que está aderindo ao divórcio sem a menor responsabilidade. É importante pontuar que o divórcio não se originou nas Escrituras. Muito antes de Moisés, na história da humanidade, já existem registros da prática entre os povos antigos de divórcio. Você encontra isso lá no Código de Hammurabi. Já se falava, antes da lei, antes de Moisés, já se falava em divórcio. Agora, a partir de Deuteronômio 24, a lei de Moisés prescreve as razões para essa prática em termos tão gerais que se torna quase impossível explicar motivos que justificam o divórcio. Porque lá está escrito na palavra de Deus, eu estou aqui sempre se voltando à palavra, Deuteronômio 24 diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então, quando Moisés, orientado por Deus, vai falar de divórcio, diz que quando um homem casasse com a mulher, se ele encontrasse ela com alguma coisa indecente, alguma coisa feia, a palavra aqui é vardabar no hebraico, quer dizer coisa indecente, né? Coisa feia, coisa indecente. Nas palavras de Jesus, porneia, né?
relações sexuais ilícitas. Então Moisés mandou dar carta de divórcio. Se não abrisse o coração para um perdão, para uma reconciliação. Porque em muitos casos, mesmo assim, ainda temos conhecimento de alguém que perdoou para manter a sua família, para manter a sua paz. Amados, à luz da Bíblia, é muito importante a gente entender essa situação. O Dr. Alfredo Edersheim, ele é um judeu cristão do século XIX, e ele cita que para um judeu, na época de Moisés, na antiguidade, ele disse que as pessoas não se divorciavam facilmente, mas depois a coisa foi se tornando tão banal que até numa cultura cristã judaica, baseada em princípios cristãos, ele fala isso no século XIX, ao ponto de que os casais chegaram a se divorciar porque a mulher se apresentava em público com os cabelos soltos. Tinha homem que pedia o divórcio. Se uma mulher andasse pelas ruas sozinha, eles pediam o divórcio. Se uma mulher falasse com familiaridade com homens, isto é, um abraço, um aperto, um beijo, eles pediam o divórcio. Se uma mulher maltratasse seu marido publicamente, ele podia pedir o divórcio. Se uma mulher gritasse com seu marido, de forma que as pessoas vissem e ouvissem, o marido podia pedir o divórcio. Por causa de uma má reputação ou qualquer fraude no casamento, se podia pedir o divórcio. Então o doutor Alfredo Edersheim, ele disse que até mesmo na cultura judaica, a banalização do repúdio, da separação, do rompimento legal do vínculo matrimonial, chegou a essa situação. Então, amados, o que nós queremos é trabalhar na mente de cada um dos nossos irmãos, dos nossos alunos, a valorização do casamento. Dizer não para a banalização do casamento, a banalização do divórcio, porque essa normalização do divórcio nada mais é que banalizando, tornando uma coisa vulgar, sem sentido, sem valor, e mostrar a importância do perdão, do casamento, tá certo? No Antigo Testamento, em caso de adultério, em linhas gerais, a pena era de morte. Não era nem divórcio, era morte. Está lá em Levítico 20:10, Deuteronômio 22:22. Há outras citações na Bíblia, como já li, Malaquias 2:16, Deus odeia o divórcio. Moisés não ordenou o divórcio, apenas permitiu o divórcio. Não era mandamento, apenas uma permissão. Porque havia situações, como hoje há situações, em que deve ser permitido o divórcio, porque não há como conviver com aquela situação. Então a Bíblia não fecha totalmente. A Bíblia proíbe a sutileza de Satanás para destruir as famílias, para destruir os casais. O assunto é muito importante e merece um aprofundamento. Haviam duas escolas na época de Jesus, dois mestres. Havia a escola de Hillel, escola rabínica, né? A escola de Shammai, o homem não podia se divorciar. A escola de Hillel defendia que o homem podia divorciar, e por qualquer coisa. Então nós não podemos hoje seguir a escola de Hillel, que o homem pode se divorciar por qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer problema, qualquer divergência. Hoje usa-se muito a expressão me separei por divergência de gênios, incompatibilidade de gênios.
essa palavra é mais usada hoje. E quando você vai atrás dessa incompatibilidade, na verdade é falta de perdão, é falta de diálogo, falta de reconciliação. Então nós não podemos ser da escola de Hillel, que defendia que o homem pode se divorciar por qualquer motivo. A escola de Shammai dizia que o homem não podia divorciar de sua esposa, a menos que encontrasse nela alguma coisa indecente, alguma coisa feia. Então nós ficamos com a primeira escola, a escola de Shammai. Pode sim, desde que haja algo que torne impossível a convivência. Amados, aqui está os pontos de vista da palavra de Deus. O que o Senhor nos ensina, o que o Senhor nos orienta, o que a Bíblia deixa claro para todos nós. Divórcio nas Escrituras só é permitido em 2 casos. A parte inocente pode divorciar-se de seu companheiro caso este seja culpado de imoralidade. Então, biblicamente, é isto aí. Número 2, o crente pode concordar com a disserção de seu cônjuge incrédulo se este se recusar a continuar vivendo em sua companhia. Foi o que Paulo deixou claro, 1 Coríntios capítulo 7. E o mais é buscar o perdão, a reconciliação, o diálogo, o fortalecimento do casamento e buscar qual é a vontade de Deus para nós. O padrão bíblico para o casamento está estabelecido e nós não podemos mudar. Casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Está lá em Mateus 19, 4-6. No princípio, criou Deus macho e fêmea e disse, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, à sua, então monogâmico. Em alguns países há a poligamia, mas biblicamente é a monogamia. É hétero porque é um homem com uma mulher, e indissolúvel porque Jesus disse, o que Deus uniu não separe o homem. A respeito do divórcio, o aspecto legal e moral nos leva como cristão a aceitar a normalidade das pessoas divorciadas, claro. Precisamos saber o motivo. Há motivos e motivos. Então devemos aceitar, né? Amando as pessoas, orando por elas. Todavia, observando a sutileza de Satanás nessa questão da normalização do divórcio. A coisa se tornou tão normal hoje que ninguém quer mais perdoar seu companheiro. Por qualquer motivo, motivos banais, há casais se separando. Há pouco tempo eu resolvi uma questão de um casal que separou, divorciou, simplesmente porque o marido chegou perto da mulher e a mulher disse, você está fedendo, vá tomar banho. E não é que o terrível estava mesmo fedendo, mas só por causa dessa palavra ele divorciou-se da mulher. Então estão se divorciando por uma palavra, estão se divorciando por um sentimento, estão se divorciando por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Qualquer coisa hoje é motivo de divórcio. Tem gente trocando de esposa como quem troca de roupa. Então é preciso cuidar dessas pessoas. É preciso fazê-las entender o valor do casamento, do matrimônio. É preciso que voltemos a ensinar em nossas igrejas que Deus é que instituiu o casamento e na sua palavra diz, venerado seja entre todos o matrimônio. Carta aos Hebreus 13, 4. A palavra de Deus manda-nos venerar. Então precisamos cuidar das pessoas divorciadas. Já é uma realidade, elas estão aí. Como pastores, como professores, como obreiros, devemos cuidar dessas pessoas, dando-lhes auxílio espiritual e às vezes até psicológico em muitos casos. Que há casos que além da ajuda espiritual é necessário muitas vezes uma ajuda psicológica. Então, façamos a nossa parte, ajudemos. Não vamos contribuir com a destruição do casamento, vamos entender que isso é uma armadilha do diabo. Vamos pedir a Deus graça, vamos
continuar amando a Deus e a sua palavra, eu lhe convoco para que você seja um verdadeiro Esdras. Esdras, naquele tempo lá da sua civilização, quando os casamentos no término do cativeiro estava uma situação dificílima. Mas Esdras trabalhou para que famílias não fossem destruídas. Será que temos Esdras hoje para preservar o remanescente entre os cristãos que se dizem ser até defensores da palavra de Deus? Se levante como Esdras e ajude as famílias, ajude os casais, oriente pela palavra de Deus, faça-os amar mais aquilo que Deus instituiu, buscar mais a vontade de Deus, venerar aquilo que deve ser venerado. E se há problemas, vamos tentar até a última hora o diálogo, o perdão e a reconciliação, para que Satanás não ache motivos, não ache lugar para desfazer aquilo que Deus instituiu. Deus te abençoe, Deus te ajude. Maiores dúvidas, venha à escola dominical, converse com seu pastor, com seu professor, tire suas dúvidas, estamos aqui para isto. Deus te abençoe, vamos de hino, vamos de música e já voltaremos para orar com você e por você. O conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre, vem nos envolver. Dor, o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre,
Senhor, vem nos envolver. Mestre. Glória a Deus, esse é o Mestre da Galileia, esse é o nosso Jesus amado e querido, Filho unigênito de Deus. Levaram uma mulher para ser apedrejada, porque a encontraram em seus delitos e pecados, mas Jesus disse: vá em paz e não peques mais. Nesta oportunidade, se você ouve essa mensagem, Deus falou ao seu coração, você ainda não se entregou a Cristo, ainda não pertence ao rebanho do Senhor Jesus, ou está afastado e deseja voltar, saiba que Ele te ama e está pronto a te perdoar. E oremos agora pelas famílias, pelos casais que estão em dificuldades, para Deus ajudar, para Deus fortalecer os casamentos, em que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Pai, nós te oramos, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por tua palavra lida, por tudo que aprendemos, por tudo que estudamos. Tua palavra é a nossa bússola, é o nosso mapa, é o nosso orientador. Então ajuda, Senhor, ajuda aqueles que nesta hora estão se entregando a Ti, confessando a Ti como Senhor e Salvador. Perdoa, escreve os seus nomes no livro da vida, dá-lhes a esperança da vida eterna. Eu te peço também pelos casais, pelas famílias, pelos lares. Senhor, resolve problemas, amolece corações duros. Tua palavra diz que tudo isso acontece por causa da dureza dos corações. E Tu tens como amolecer, amoldar corações. Faz isto. Faz uma obra gloriosa em cada lar, em cada família, em cada casal, para que o Teu nome seja glorificado e Satanás não venha com suas sutilezas, com suas facilidades, tentar destruir aquilo que o Senhor construiu. Eu te peço a Tua bênção, que seja sobre cada lar, não só hoje, mas para sempre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, estamos terminando mais um programa. Fique na paz do Senhor Jesus. E lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Fique na paz do Senhor Jesus.